Bem-vindos ao canal Pura Matemática. Esse é mais um vídeo da série Enem mais VEST. No vídeo de hoje eu vou falar sobre módulo e função modular. Me acompanhe aqui que eu vou te explicar quais conteúdos a gente vai ver hoje. Nesse vídeo eu vou explicar o que é um módulo, o que é a função modular, explicando a noção algébrica e geométrica do módulo. Além disso, a gente vai ver o gráfico e resolver equações e inequações modulares. Então, para começar, o que é módulo? Qual é a definição de módulo de um número? O módulo ele é representado por duas barras verticais e o número dentro dele. Tá? Então, o módulo de A ele vai ser o próprio número A, se esse número A for positivo, se ele for maior ou igual a zero, e ele vai ser menos A se o número for negativo. O que significa isso? Normalmente isso é confuso à primeira vista, mas com exemplos fica mais claro. Por exemplo, módulo de 5. 5 é um número positivo, então o módulo de 5 é o próprio número 5. Módulo de menos 4. Bom, menos 4 é um número negativo. Como é que tu transforma um número negativo em um número positivo? Tu coloca um sinal menos na frente dele, ou seja, tu multiplica ele por menos 1. Então, módulo de menos 4 é menos 4, algebricamente, para que ele se torne um número positivo. Menos 4 é mais 4. Mesma coisa para módulo de menos 2/3. Como o número é negativo, então eu faço menos esse número para tornar ele positivo. Então, menos 2/3 é igual a 2/3. E módulo de raiz de 2 é um número positivo, é o próprio raiz de 2. Certo, agora vamos a uma interpretação geométrica do módulo. O que é módulo de um número? Tá? Módulo de um número, na verdade, é a distância desse número até a origem. A origem é indicada pelo ponto zero. Então, módulo de 8, por exemplo. Isso significa, geometricamente, a distância do número 8, do ponto 8 na reta dos reais, até o ponto zero na reta dos reais. A distância do 8 até o zero. Quanto é essa distância? É 8. Módulo está associado à distância, e distância é sempre positiva, por isso que o módulo é sempre positivo. Então, módulo de menos 4, o que significa isso? É a distância do menos 4 até o zero. Pega o ponto menos 4 na reta dos reais e mede a distância até o ponto zero na reta dos reais. Essa distância é de 4 unidades. Como distância é positiva, 4 unidades positivas. Por isso, 4 é o módulo de menos 4. Tá? Essa é a interpretação geométrica do módulo. Então, por exemplo, o que significa módulo de 12 menos 9? Significa a distância do 12 até o 9. A distância do ponto 12 na reta real até o ponto 9 na reta real. E essa distância é de 3 unidades. Tá? Então, essa é a interpretação geométrica também da diferença de dois números. A diferença de dois números é a distância entre eles. Então, módulo de x igual a 5. O que eu quero? Eu quero procurar dois valores cuja distância até o zero é igual a 5. Módulo de x significa a distância de x até o zero. A distância do número até o zero, até a origem da reta real, né, o ponto zero na reta real, tem que ser 5 unidades. Então, pega aquele zero na reta real, anda 5 unidades para a esquerda e 5 unidades para a direita. Assim, nós temos os valores menos 5 e mais 5. Esses dois valores têm módulo 5, porque ambos os valores estão a uma distância 5, uma distância de 5 unidades até a origem, até o ponto zero. Certo? Então, módulo de x igual a 5 significa que x é igual a menos 5 ou x igual a mais 5. Agora, a função modular. A função modular ela é análoga, é bem parecida com essa definição do módulo de um número, só que agora, ao invés de um número, nós temos uma variável, uma incógnita x. F de x igual a módulo de x significa que uma função ela vale x se o x for maior ou igual a zero e ela vale menos x se x for menor do que zero. Graficamente, a x é uma função do primeiro grau, uma função afim, né? Uma reta crescente, o coeficiente angular dela é 1, o coeficiente linear é 0, então ela corta o eixo x na origem. Tá? Então, eu tenho a parte da direita do gráfico, aquela parte da semirreta crescente, é o módulo de x igual a x, para x maior ou igual a 0. E menos x, se x é menor do que 0, é aquela parte à esquerda do gráfico, aquele ramo de uma semirreta decrescente. Certo? Menos x é uma função do primeiro grau, com coeficiente angular igual a menos 1, é negativo, então é uma reta decrescente. Só que isso à esquerda da origem, para x menor do que 0. Tá? Esse é o gráfico da função módulo de x. Então está ali separado, ó, f de x igual a menos x é aquela semirreta da esquerda e f de x igual a x é a semirreta da direita.
Agora, esboce o gráfico de f de x igual a módulo de x menos 3. Como é que a gente pode fazer isso? Uma forma de fazer isso é a seguinte. Módulo de x é o próprio x se x é maior ou igual a zero. Então, a gente vai aplicar isso agora para x menos 3. Então, módulo de x menos 3 é a própria função x menos 3 se x menos 3 for maior do que zero, maior ou igual a zero. Ou melhor, aonde x menos 3 for maior ou igual a zero. Passa o menos 3 para a direita, fica x maior ou igual a 3. Então, para x maior ou igual a 3, o módulo de x menos 3 corresponde à função x menos 3. Agora, módulo de x menos 3 vai ser menos x menos 3, aonde o x menos 3 for negativo. Então, para x menos 3, menor do que zero. Passa o menos 3 para a direita, fica x menor do que 3. Então, a função modular ela é uma função definida por duas sentenças. Uma sentença para onde ela é positiva e outra sentença para onde ela é negativa. Então, aqui é x menos 3 se x for maior ou igual a 3 e menos x menos 3 se x for menor do que 3. Isso graficamente está representado por aquelas duas semi-retas ali. Observa que, na verdade, isso é a função módulo de x deslocada 3 unidades para a direita. Eu vou falar um pouco sobre translações e de gráficos no próximo vídeo sobre funções, tá? Então, ali nós temos f de x igual a x menos 3, é a parte crescente do gráfico, e f de x igual a menos x mais 3, que é a parte decrescente do gráfico. As duas sentenças associadas à função módulo de x menos 3. Outro exemplo, tá? Esboce o gráfico da função g de x igual a módulo de x ao quadrado menos 2. Aqui eu vou usar uma outra abordagem para a gente entender o gráfico dessa função. Primeiro, a gente vai fazer o gráfico de x ao quadrado menos 2 sem o módulo. Tá? X ao quadrado menos 2 é uma parábola côncava para cima, o coeficiente do x ao quadrado é 1, é positivo. O termo independente menos 2 é o ponto onde ela corta o eixo y, o eixo vertical, menos 2. Se a gente fosse calcular as raízes, tá? As raízes seriam mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Então está entre menos 1 e menos 2 à esquerda e entre 1 e 2 ali à direita. Então o esboço dessa parábola seria como está ali no gráfico à esquerda. Agora, o que é aplicar módulo a uma função? Lembra que módulo é sempre positivo. Então, quando tu aplica módulo ao gráfico de uma função, tu simplesmente pega a parte negativa, ou seja, a parte que está abaixo do eixo x, e reflete ela para cima. O resto permanece. O que já está acima do eixo x fica como está, mas o que está embaixo, ele reflete, ele gira e vai para cima, ok? Então, no gráfico à direita, nós temos essa reflexão. A gente pegou aquela parte ali, entre as duas raízes da função quadrática e giramos ela para cima, para ficar uma função positiva. Então, módulo é isso. Aplicar módulo ao gráfico de uma função é pegar essa parte, toda a parte que tiver abaixo do eixo x e refletir ela para cima. Certo. Agora, um exercício, um exemplo de equação modular. Resolva a equação modular módulo de x mais 2 igual a 3. Então, primeiro a gente vai fazer uma solução algébrica. Módulo de x mais 2 igual a 3. Então, eu tenho que x mais 2 igual a 3, o que nos dá x igual a 3 menos 2, portanto, x igual a 1. Então, para que o módulo de um número seja 3, esse número tem que ser igual a 3 ou menos 3. Então, eu fiz x mais 2 igual a 3, que me deu a solução 1. Agora, a outra opção é x mais 2 igual a menos 3, porque o módulo de menos 3 também é mais 3. Resolvendo essa equação, eu tenho x igual a menos 3 menos 2, x igual a menos 5. A solução dessa equação modular tem os valores 1 e menos 5, ok? Essa é a solução algébrica. Agora a gente vai interpretar isso na reta, geometricamente. Tá? Então, módulo de x mais 2 igual a 3, a gente vai escrever como módulo de x menos menos 2. Porque a gente sempre tem o menos para representar a distância entre dois números. Então, tem que ter aquele menos dentro do módulo. Tá? X menos menos 2, aquele mais 2 eu troquei por menos menos 2. Então, módulo de x menos menos 2 significa a distância do x até o menos 2. E essa distância tem que ser 3. Bom, então vamos colocar o menos 2 ali na reta real e vamos procurar dois valores que estão a 3 unidades de distância do menos 2. Então, a gente anda 3 unidades para a esquerda e 3 unidades para a direita. Se eu andar 3 unidades para a esquerda, em relação ao menos 2, eu chego no menos 5. Se eu andar 3 unidades para a direita, em relação ao menos 2, eu chego no mais 1. É só subtrair 3 do menos 2 ou somar 3
ao menos 2. Eu chego nos mesmos valores menos 5 e 1. E essa é a interpretação, a forma geométrica de resolver essa equação modular. Nem todas vai dar para resolver assim de forma tão simples, tá? Algumas tem que resolver algebricamente mesmo, tá? Algumas são mais complicadas e acaba sendo mais fácil resolver fazendo a conta mesmo, tá? Bom, agora uma inequação. Vamos se encaminhando para o final da aula, vendo as inequações modulares. Então, resolva a inequação x menos 1 menor ou igual a 4. Primeiro, eu vou resolver algebricamente. Eu quero que x menos 1, módulo de x menos 1, seja menor ou igual a 4. A distância do x até 1 tem que ser menor ou igual a 4. A gente resolve isso da seguinte forma. Para tirar o módulo, a gente mantém aquela desigualdade ali, x menos 1 menor ou igual a 4, mas acrescenta uma outra desigualdade ali à esquerda, maior ou igual a menos 4. Tá? Então, o módulo de x menos 1 menor igual a 4 significa que o x menos 1 deve estar entre o menos 4 e o mais 4, entre o valor negativo que aparece ali sozinho, né, o 4, e o valor positivo. Para resolver isso, a gente vai simplesmente isolar o x. Aquele menos 1, ele passa positivo tanto para a esquerda quanto para a direita. Então está ali, ó, menos 4 mais 1, menor ou igual a x, menor ou igual a 4 mais 1. Isso nos dá menos 3, menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Ou seja, x está entre menos 3 e 5. Essa é a solução. Para qualquer valor que a gente escolher de x entre menos 3 e 5, inclusive, tá? Isso vai ser uma solução dessa inequação, da inequação módulo de x menos 1 menor ou igual a 4. Certo? Agora vamos interpretar isso geometricamente. Módulo de x menos 1 menor ou igual a 4. Então, a distância de x até 1 tem que ser menor ou igual a 4. Vamos marcar o ponto 1 na reta. Agora vamos pegar dois pontos cuja distância seja exatamente 4. Esses pontos eles são obtidos andando 4 unidades para a esquerda do 1 e 4 unidades para a direita do 1. Eu chego no menos 3 e no 5. Tá? Menos 3 é andar 4 unidades para a esquerda do 1 e o 5 é andar 4 unidades para a direita do 1. Eu quero que a distância desses valores x até o 1 seja menor ou igual a 4. Então tem que estar dentro desse intervalo. Tem que estar entre o menos 3 e o 5. Qualquer valor ali dentro, a gente consegue enxergar geometricamente, né? Qualquer ponto que eu pegar dentro desse intervalo, a distância dele até o 1 vai ser menor do que 4. Então, vai ser exatamente igual a 4 no menos 3 e no mais 5. Qualquer ponto ali dentro vai ser menor, tá? Certo, então isso também nos dá a solução x entre menos 3, maior ou igual a menos 3, e menor ou igual a 5. Certo, agora nosso último exemplo, resolva a inequação módulo de x mais 1 maior do que 2. Então, primeiro algebricamente. Agora, como é que eu vou resolver? Eu separo essa inequação em duas também. Uma delas é só tirar o módulo, x mais 1 maior do que 2. Isso nos dá x maior do que 2 menos 1, x maior do que 1. A outra é x mais 1 menor do que menos 2. Tá? Então, primeiro eu repeti x mais 1 maior que o número que tinha ali, e depois x mais 1 menor que o negativo daquele número, o negativo do 2, menor que menos 2. Tá? Depois, geometricamente, vai ficar mais fácil de enxergar por que a gente tem que fazer isso. Então, resolvendo essa inequação, fica x menor do que menos 2 menos 1. Então, x menor do que menos 3. Agora, geometricamente. Então, x, módulo de x mais 1 maior do que 2, a gente vai reescrever como módulo de x menos menos 1 maior do que 2. Isso para que a gente enxergue que o que a gente tem dentro do módulo é a distância do x até o menos 1. A distância do x até o menos 1 tem que ser maior do que 2. Então, vamos lá. A gente marca o ponto menos 1 na reta, marca os dois pontos cuja distância ao menos 1 é exatamente 2. Tá? São o menos 3 e o 1, anda 2 unidades para a esquerda para chegar no menos 3, anda 2 unidades para a direita para chegar no 1. Esses pontos estão a uma distância exatamente de 2 unidades do menos 1. Agora, eu quero que essa distância seja maior do que 2. Para ser maior do que 2, tem que estar mais para fora, né? Então, tem que estar à direita do 1 ou à esquerda do menos 3, que são aquelas duas linhas ali pintadas em vermelho. Qualquer ponto que estiver em uma dessas duas linhas vai estar a uma distância maior do que 2 do ponto menos 1. Aquelas bolinhas são abertas porque a desigualdade aqui é uma desigualdade estrita, é só maior, tá? Se fosse maior ou igual, seria bolinhas fechadas, mas como é estritamente maior, a solução se dá com bolinhas abertas ali.
Isso significa, aquelas duas linhas em vermelho significam x maior do que 1 ou x menor do que menos 3. Tá? Essa é a solução dessa nossa inequação. Ok? Se ficou com alguma dúvida, me deixa nos comentários que eu respondo. Bons estudos e até o próximo vídeo.